Fala, meus alunos queridos! Professor Giba na área aí, segundo ano do ensino médio, continuação das nossas aulas de física de quarta-feira, isso que é importante, certo? Todo mundo aí bonitinho, com o caderno na mão, apostila, certo? Caneta, tudo tranquilo aí com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Olha com o professor Giba e o professor Fábio aqui na área aí. Fala, Fabião. Olá, Giba. Olá, alunos. Sejam bem-vindos para mais uma aula. E estamos prontos aqui para poder participar mais uma vez, hein? Conto com a sua participação e suas respostas aqui, hein? Sejam bem-vindos para mais essa aula de física aqui do segundo ano do ensino médio. Certo, meus alunos. Continuação da aula de hoje. Na última aula trabalhamos com o conceito de energia, né? Energia mecânica, falamos um pouquinho da energia potencial, energia cinética, certo? Quem assistiu a aula do professor Giba aí, vamos interagir aqui no chat com a gente, com eu e o professor Fábio, beleza? Vamos lá? Qual que vai ser a habilidade aí? Vamos aí, olha a habilidade com a gente aí, ó. Avaliar a conservação da energia em sistemas físicos como trocas de calor, né? Com mudança de estado físico aí. E também vamos começar um pouquinho falar para vocês a questão das máquinas mecânicas e as máquinas térmicas, beleza? Então, hoje a gente inicia a habilidade. Lembra que depois na próxima aula a gente vai retomar essa habilidade, fazer mais exercício, tá? E vamos ver o que fala a questão da máquina térmica. O que são máquinas térmicas, beleza? Vamos lá, qual é o objetivo aí? Ó? Compreender o conceito de calor e trabalho, tá? Vamos falar um pouquinho de calor, trabalho, né? O que é o trabalho, né, que um gás exerce, né? No caso, entender o funcionamento de dispositivos térmicos e também das máquinas a vapor e mecânicas, beleza? Lembra que aí tem aí 2 aulas para trabalhar essa habilidade com vocês. Hoje, vamos falar um pouquinho de conceitos, tá? Vamos mexer no simulador também, lembra do simulador? Opa, hoje tem simulador também pra gente trabalhar um pouquinho com vocês, tá? Beleza? Aí tá os objetivos e vamos que vamos aí. Isso, aí são os temas aí, ó. Calor, trabalho mecânico, potência térmica, né? Consumida, trabalho produzido pelo gás. Vamos falar um pouquinho de introdução da máquina a vapor, né? E a interação no chat aí, tá? E a gente vai usar o simulador, beleza? E aí tem uma frase, né? Tem um pensamento da aula, né, Fábio? Sempre a gente está falando no pensamento, tem uma reflexão, né? Você tem uma frase aí atribuída a Oliver Wendell, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, tá? É uma frase atribuída ao Oliver, né? Muitas vezes eu vi essa frase ser atribuída ao Einstein, né? Então lembra que a atribuição, né? Tem muita questão histórica no meio, né? Quem será que realmente falou essa bela frase aí? Tá bem? O que é importante é que é uma frase que a gente pensa, né? Quando você aprende algo novo, você já está modificado. Você não, né? A sua mente não vai voltar, né? Ao original. Ela já expandiu, né, Fábio? Isso que é importante, né? É isso daí, né? Bom, então mais do que quem escreveu essa frase, né? A ideia é muito importante, né? Uma ideia bem legal, né? Porque, com certeza, né? A partir do momento que você aprende algo novo, você se desenvolve mais e aqui você vai se desenvolver muito ainda, hein? Porque tem muito caminho pela frente daqui até o fim do ano letivo aí. Muita coisa para a gente aprender ainda. Vamos continuar com energia, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a conservação, vamos falar um pouquinho sobre as máquinas térmicas. Olha, acho que nunca mais a mente vai voltar ao que era antes. Nada. Ô, Giba, isso aí dá o que pensar também, né? Tá Poderia escrever essa frase assim, né? Depois da aula do Giba e do Fábio, nunca mais física foi o mesmo, né? Nunca mais, nem física, nem você ser o mesmo, né? Você vai ver que depois das aulas do Giba e do Fábio, né? Você vai modificar muito, vai ficar muito, né? Vocês vão ver que quando você pensar em física, você vai falar, nossa, realmente a física aí tá no dia a dia da gente, né? Vamos lá, ó. Pessoal, só para comentar com vocês, ó. O conceito de energia. Lembra que foi com o conceito de energia? Estamos falando de transformações de energia, tá? Isso que é importante, tá? A capacidade de realizar um trabalho é a capacidade da energia se transformar, beleza? Então tá lá, ó. Estudamos energia e suas transformações. A unidade de energia foi o que é o Joule, né? Tá ali, ó, em homenagem ao grande físico, né? O Joule. E equivalente mecânico do calor. Lembra que a gente viu a experiência, né? Do Joule, aquela experiência do bloquinho caindo, girando uma pá, né? Tem aí a energia térmica ali, né? Agitação térmica das moléculas, assim por diante. Fizemos aquela experiência ali da questão do Joule, né? Certo?
Uma perguntinha para vocês aí, ó. Conhecimentos prévios dos alunos. Qual é a relação entre você encher um pneu de bicicleta, e a fervura do leite no fogo? Existe alguma relação? Né? Se você tá lá, né, enchendo o pneu da sua bicicleta, né, colocando gás ali dentro, né, ar ali dentro, ali no caso, qual que é a relação de você encher o pneu da bicicleta e está fervendo o leite no forno, no fogo, e se você não ficar atento, esse leite vai derramar, certo? Qual que é essa relação? Existe uma relação entre uma coisa e outra? E a relação do leite com o deslocamento do êmbolo, né, em uma seringa, né? Você pega uma seringa lá, põe ali um sistema aí dentro, você põe ali ar dentro, aí que o êmbolo ele vai, né, se movimentar, beleza? Existe alguma relação? O que eu tô variando ali no pneu, né? O que eu tô variando, né, o Fábio, no leite? Existe alguma grandeza física que é comum? O que você acha, Fábio? Bom, vamos aguardar a resposta no chat aí da galera, né? Mas, então, é essa a dúvida que nós estamos querendo solicitar, né, deles, né? Qual é a grandeza física que está relacionada com esses fatos aí, né? Ferver o leite, o pneu da bicicleta. Então, nós queremos ver qual é a grandeza física relacionada, né? Certo. Depois a gente vai voltar nessas perguntas, tá? Vamos falar toda a questão dos exercícios, vamos falar dos conceitos. No finalzinho, a gente retoma as perguntas e fala assim, ó, é essa grandeza física aqui que a gente está falando, certo? Vamos lá? Vamos aí. Conhecimentos prévios dos alunos. Vamos mandar o próximo aqui. Isso. Aí, pessoal, 2 conceitos importantes, tá? Para a gente começar a trabalhar um pouquinho em questão do trabalho do mecânico, o trabalho de um gás, a relação de um gás, tá? Energia cinética, energia interna das moléculas, depois a gente vai ver isso, tá? O primeiro conceito importante é o quê? Potência, tá? Potência, quando a gente fala de potência, está relacionada em 2 grandezas fundamentais: energia e tempo, tá? Tá lá, ó. A relação entre a energia consumida, a energia gerada, também tem a potência dissipada também, tá? Energia dissipada, tá? Pelo intervalo de tempo. Aí se você olhar bem a equação que eu coloquei para vocês aí, ó, potência tá lá, ó, energia por tempo. A energia pode ser em calorias, tá? Ou caloria, né? Por segundo. Aí cal por S, tá? Caloria por segundo. Pode ser também em joule por segundo. J sobre S, né, no caso, né? Se for joule por segundo, tem um nome específico que chama de watt, tá? Ah, tanto a potência de uma usina é tantos, né? Megawatts, terawatts, né? Ou gigawatts, né? De uma usina hidrelétrica, pode chegar até em gigas, né? Então, o que acontece? Essa relação de energia por tempo, a gente fala que é potência, tá? Consumida, gerada, né? Ou dissipada, assim por diante, tá bom? Esse conceito é importante. Outro conceito importante, trabalho mecânico, tá lá embaixo, ó. Uma força aplicada, né? Multiplicada pelo deslocamento do objeto, tá lá, ó. Uma força ali, e ali o D é o deslocamento, tá bom? A força, lembra? A gente vai dar em newtons, tá? Força é dada em newton. Então, tantos newton ali, a força aplicada. E o deslocamento do objeto é né, o quanto que esse objeto se locomoveu ali quando se aplicou aquela força. Então, se eu pegar a força lá, aquela força, e multiplicar pelo deslocamento do objeto ali, eu tenho o trabalho mecânico ali naquele sistema, beleza? Então, 2 conceitos importantes. Potência, né, e trabalho, tá bom? Você vai ver que depois a gente vai utilizar essas equações de uma maneira um pouco mais diferente, certo? Vamos que vamos, vamos lá. Potência, trabalho, e aí vamos falar um pouquinho do trabalho realizado por um gás, né? Então tem esse desenho para vocês aí, ó, pra vocês darem uma olhada nesse desenho. Você tem aí um gás confinado, ele está isolado termicamente, né? Você tem um isolante térmico ali, quer dizer, toda a energia que o gás ganha ali naquele sistema ali, essa energia não é dissipada, né, por meio externo, beleza? Você tem um sistema isolado, tá ali. Aí embaixo eu coloquei para você um reservatório térmico, né? O que é a função desse reservatório térmico? Qual vai ser a função dele? Primeiro, eu posso fornecer energia para o gás, tá? Ou também eu posso retirar energia também desse gás. Lembra que um gás é composto de quê? De moléculas, né? Partículas. Todas essas moléculas estão o quê? Estão interagindo, beleza? Estão interagindo aí entre si, né? Tem interação entre as moléculas, né? Entre as ligações. Lembra que eu comentei com você da temperatura? É o grau de agitação térmica das moléculas, né? Quando você fornece energia para as moléculas, você está variando a energia interna do sistema. Então tá lá, ó. Trabalho realizado pelo gás. Como é que você calcula o trabalho que o gás vai, né, que o gás vai realizar? Você vai pegar a pressão. Lembra? Se você fornecer energia para o sistema, você pode variar também a pressão dele também, né? E a variação de volume. Lembra que a variação de volume é o quê? Ó? Volume final menos volume inicial.
Então, você tem um gás lá no volume inicial, forneci calor para esse gás, energia, né, para as moléculas. Essa variação do volume, né, vai ter uma variação de volume. Se eu calcular a variação de volume pela pressão, eu tenho um trabalho realizado pelo gás, né? A pressão eu posso trabalhar como Newton por metro quadrado, tá? E o ΔV, eu vou trabalhar, por exemplo, a gente pode trabalhar muito em metros cúbicos, ou tem casos que trabalha também em litros, tá bom? Beleza? Só, vem comigo rapidinho aqui no Flip Chart que eu vou mostrar para você uma questão, ó. Vamos lembrar uma questão muito importante da pressão, ó. Pressão, quando a gente pensa um pouquinho, né, macroscopicamente, vamos pensar aqui no sentido macro, né? O que a pressão mecânica seria, né? É a força aplicada até uma determinada, né, em uma determinada área, beleza? Essa força aqui, Newton, certo? Beleza? E a área, eu posso falar que a área é dada em metros quadrados. Newton por metro quadrado. Beleza? Então, quando a gente fala assim, ó, a pressão que o gás, né, exerceu no sistema. O que é isso? Essa pressão é o quê? As moléculas estão interagindo, né, com a parede do sistema, né? Tem uma interação entre as moléculas na parede do sistema. Então, quer dizer, cada molécula aí está exercendo uma determinada pressão. E aí que acontece essa pressão a gente divide com força sobre área. Quer dizer, se você aumentar a área, tem a variação da força pela área, tá? No caso. Então, quando eu falo no sentido dos gases, cada molécula ali, cada partícula está exercendo uma força ali no sistema, tá? Então, na média ali, a pressão média ali, tem um valor ali, tá? Pode ser em Newton por metro quadrado, pode ser em atmosferas também, tá? E também em milímetro por mercúrio. Depende do sistema que você está trabalhando, vai ser a unidade que a gente vai trabalhar, né, Fábio? Quando a gente está trabalhando assim, por exemplo, num gás, num sistema, ou na atmosfera, né? A gente lida com pressão atmosférica, né? No caso, né? Aí a gente chama de ATM, né? No caso. É isso, né? Tem que prestar atenção nas unidades, né? E unidade de pressão, existem várias unidades de pressão, viu? Sempre quando você for trabalhar com pressão, tem que prestar muita atenção nas unidades, que são muitas, né? O Giba citou algumas aqui, né? São muitas unidades de pressão. Então, nós estamos trabalhando aqui com a unidade newtons por metro quadrado, né? Mas não impede de você fazer uma pesquisa aí sobre outras unidades de pressão, né? Talvez quando você acompanhou aí enchendo um pneu do carro, você deve ter observado que lá não está em newtons por metro quadrado a unidade de pressão, né? Isso. Que unidade será que está? Existem outras, né? Então, você poderia verificar isso. Mas vamos continuar no foco aqui, porque nós queremos primeiro entender a ideia de pressão, né? Antes de nos preocuparmos com tantas unidades, né? Isso, é isso Ô, Gibas, mesmo, Fabião. e tem um pessoal elogiando a aula, né? Tem aqui aquela primeira pergunta que você fez, qual era a relação, já subiu várias respostas aqui. Tem gente comentando aqui que o que tinha a ver era a pressão do gás. Tem gente comentando que, peraí, deixa eu subir aqui, que tem a ver com a variação de volume e... Isso. Olha, muita pessoa falando sobre pressão, energia. Olha, olha, bacana, meus alunos. Olha, tá vendo? Eu nem comentei, falei assim, vamos ver se eles vão adivinhar. Realmente o pessoal adivinhou, hein? É a pressão mesmo, né? Quando você está colocando ali ar ali dentro, né? Você está aumentando a pressão, né? No sistema, né? Beleza? É isso mesmo, meus alunos. Vamos no segundo ano, estão por dentro do assunto, né? Eu fico orgulhoso de vocês, meus alunos. Só não vou chorar aqui porque pode. Vamos aguentar, né? Mandar parabéns então pro professor deles, né? Parabéns ao professor de vocês, viu? Professor de vocês aí, porque junto vocês com estão vocês, aprendendo direitinho. Com os alunos, né? Participação total aí, todo mundo. Um abraço para todos os meus alunos, para todo mundo aí, certo? Vamos lá, vamos para a primeira interação, vamos brincar um pouquinho com essa questão de pressão e volume. Então, dá lá, ó. Você tem um gás ideal, né? Confinado, sem reservatório térmico, aí fornece energia, o calor, né? Para si próprio. O seu volume inicial é de 1 metro cúbico. Ao receber energia, você vai ter uma expansão desse gás, uma pressão constante de 10 Newton por metro quadrado, variando seu volume até 1,5 metros cúbicos. A pergunta é, qual é o trabalho realizado pelo gás? Certo? Tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Ó. Vou dar para vocês aí um minutinho para você tentar fazer, tá? A equação está aí embaixo. O que acontece? Vai pegar a pressão, que tem a pressão aí, vai multiplicar pela variação de volume. Que variação de volume vai ser essa? Tá lá, o volume final menos o volume inicial. E depois você fazer o quê? Multiplicar pela pressão do gás, beleza? Que o gás, né, que o gás ganhou aí, a pressão interna do gás, beleza? Aí você vai calcular o trabalho realizado pelo gás. Quando você calcular esse trabalho, vai estar em tantos joules, tá? Você quer colocar a unidade joule, beleza? Um minutinho para vocês fazerem, faça essa questão aí. Na volta, vamos responder com vocês aí, eu e o Fábio, hein?
Vamos que vamos, um minutinho, vamos lá. A gente tem aqui, olha, Rebeca, Guilherme, Amanda, João, Vinícius, Cauane, muita gente, a Bruninha, o nome dela que saiu aqui, olha, muita gente, Liana, Diogo, esses que eu comentei, eles chegaram aí a 5 joules. 5 joules foi o cálculo deles aqui, né? E parabéns aí, vocês que colocaram a anotação aí direitinho, né? Estão usando aí a unidade já para descrever a unidade de energia joule, usando o J aí. Parabéns, viu, galera? Muito bom. E aí, Gibas, vamos conferir esses cálculos aí. Será que eles multiplicaram a pressão pela variação do volume adequadamente? Bom, vamos ver aí, né? Vamos lá ver? Vamos lá. Pessoal, vem aqui comigo aqui no Flipper. Rama, certo? Ó, só para fazer uma observação, tá? Na equação que eu coloquei para vocês de trabalho mecânico, eu coloquei a força vezes deslocamento, tá? Aquela força ali é uma força no sentido aqui, ó. Lembra que energia, estamos de energia, né? Energia é uma grandeza escalar, tá? Então a força ali é do ponto de vista escalar, beleza? Então força, deslocamento vai estar uma energia aqui em joules, tá bom? Eu só tirei aqui o vetor, porque quando fala de vetorial, a gente está falando na questão de vetorial e escalar, tá? Aí você fala, professor Gil, mas isso aí tem diferença no sentido de, fisicamente falando, tem uma diferença, tá bom? Então, isso é para lembrar, ó. Estamos falando aqui de um sistema escalar, então aqui é força e deslocamento, beleza? E aí vai dar o trabalho, que é o trabalho realizado aí, ou o trabalho exercido pelo sistema. Vamos lá. Alunos queridos, vamos aí. Vocês colocaram lá. Trabalho vai ser o quê? Pressão, tá ali. Vezes a variação de volume. Certinho que vocês pensaram aí, fizeram o exercício aí bonitinho, tá certinho, ó. Então vai ser o quê? O trabalho realizado vai ser o quê? Qual que é a pressão que o gás ali, né? Que o gás expandiu com tal pressão ali de quanto? De 10 newton, né? Por metro quadrado, tá lá. Certo? Essa é a pressão constante, tá? Pressão constante quer dizer que é uma expansão isobárica, né? Pressão constante. Então, qual foi o volume final que o gás chegou, né? Tá lá, 1,5 metros cúbicos, certo? Menos. Qual que é a pressão qual que é o volume inicial do gás? 1 metro cúbico. Então aqui põe 1. 1 metro cúbico. E aí, igual os alunos comentaram, né? Primeiro você faz aqui a variação de volume, né? 1,5 menos 1 vai dar meio. Então vai ficar o quê? Então o trabalho realizado pelo gás vai ficar 10 vezes 0,5. Certo? Metade de 10, 5. Isso, igual vamos colocar, ó. Joules. Parabéns para os meus alunos queridos aí que acertaram. Parabéns, certo? Tranquilo, né, Fábio? Certo? Tranquilo. Saíram muito bem os alunos aqui, né? Isso. Número de resposta muito grande. Certo. Só para Um cálculo certinho, né? Então aí a gente viu, existe a questão do trabalho, né? Trabalho realizado por uma força, que a gente aprendeu que calcula força vezes deslocamento. Aí agora a gente está falando do trabalho realizado por uma massa de gás, né? Que aí a pressão vezes a variação do volume. Olha, 2 trabalhos com 2 abordagens aí, né? Trabalho realizado por uma força e o trabalho realizado pela variação do volume, o trabalho exercido por um gás, né? Conceitos importantes, hein? Importante, isso mesmo, Fabião. O que acontece?
Aqui, nós fizemos esse exercício, pessoal, só para entender como que a gente calcula esse trabalho realizado pelo gás, né? Existe uma coisa, igual como o Fábio comentou, né? Existe uma coisa que é similar um pouquinho, né? A pressão aqui, o trabalho mecânico, né? Uma força e um deslocamento. E o trabalho aqui, do ponto de vista microscópico, né? A pressão ali e a variação de volume. Lembra que a variação de volume, você tem um deslocamento ali, né, do sistema, né? O deslocamento do sistema ali, ou do êmbolo, né? Ou do sistema ali, que o gás vai expandir, esse deslocamento, vezes a pressão interna, vai ter o trabalho realizado pelo gás, tá? Existe também o trabalho sobre o gás, beleza? Quando você está pressionando o gás, né? Você põe uma pressão em cima do gás, aí chama de pode ser um trabalho positivo, né, Fábio? Ou um trabalho pode ser também negativo, beleza? Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais essa questão aí. Vamos lá. Pessoal, a próxima interação vai ser assim, ó. Eu coloquei para vocês aí, tá lá, terceira interação no chat, o simulador. Então vocês vão fazer o que agora, primeiramente? Vocês vão pegar essa tela com vocês aí, vão tirar um print da tela de vocês, tá? Vamos lá, vou tirar um print aí. E depois o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou abrir o simulador, vamos fazer, né, toda a simulação e no final a gente vai retomar essas perguntas aí, vocês vão responder comigo, beleza? Então vou deixar esse tempinho aí, ó, já tiro uma foto aí, tiro um print dessa tela aí, beleza? Aí eu vou usar o simulador, depois vou dar um tempinho para vocês responderem para mim o que variou, o que aumentou, se for a pressão, se for a temperatura, se for o volume, beleza? A gente vai brincar um pouquinho com pressão, volume e temperatura, que são as grandezas, né? As grandezas variáveis de estado de um gás, né, Fábio? Pressão, volume, temperatura, e também tem o qual? Qual é o outro que tem? Pressão, volume, temperatura, e também tem aquele número de mols, né? Isso, eu estou esperando a câmera mostrar ali, né? Mas eu já estou aparecendo aqui assim, né? E é interessante isso, olha, estados do gás, né? Depende dessas variáveis aí. Nós vamos trabalhar com essas três, né? Pressão, volume e temperatura, né? Então, se mudar uma dessas grandezas, a gente diz que mudou a variável de estado, então ele mudou de estado, né? Então, igual o Giba já mudou de estado, não já, Giba? Já, mas não é desse estado. Diferente. Mas não foi desse estado que a gente está falando, né? Se variou uma dessas variáveis, variou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, uma dessas três variáveis, aí a gente diz, olha, o gás mudou de estado, ok? Então é isso que a gente tem que ficar atento aí, as mudanças de estado por causa dessas variáveis. Isso. Então, pessoal, o próximo passo vai ser o que aqui? Eu vou abrir agora aqui o simulador com vocês, certo? Beleza? E depois a gente vai retomar essas perguntinhas que vocês vão responder para mim aqui pro Fábio, bonitinho, tá? E aí a gente vai interagindo aqui e vai perguntando, partículas ou não, né? Variou a temperatura, variou a pressão, e depois a gente vai responder essas perguntas aí, tá? São 4 perguntinhas. Então, vou sentar agora um pouquinho aqui. O simulador aqui tá aqui bonitinho aqui o simulador, né? Tá tudo certinho aqui. Isso. Vou pedir para meus amigos do Estúdios Mix. Olha, o pessoal subiu. Rapaz, galera, é rápido, hein? É rápido pra espelhou aí o seu computador. O que você fazer aí? Agora eles vêm. Então, se eu botar alguma coisa aqui que é proibida aqui, já não, ver tudo aqui. Qualquer trabalho que você fizer aí, a galera vai ver o trabalho aí em ação. Já era. Pessoal, vamos dar aqui, ó. Então, vou abrir aqui primeiro a introdução, tá? Então tem lá, ó. Vamos entender o que acontece aqui, ó. Você tem aqui, ó, um sisteminha que vai me dar a variação de pressão, tá? Também aqui, a pressão aqui. Também aqui a unidade, ó, a atmosfera, tá vendo? Beleza? Aqui você tem como fosse um termômetro, também aqui o termômetro bonitinho, tá em Kelvin. Olha lá, unidade em Kelvin. Aqui eu posso fornecer energia pro gás, certo? Ou também eu posso retirar energia, né? Colocar ali como fosse um gelo, né? Do sistema ali, no caso. Lembra que a gente fala em variação de energia interna, tá? Do sistema. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, eu vou colocar as partículas, né? Dentro do sistema. E aí, vocês vão ver aqui, ó. Quando eu começar a colocar partícula aqui dentro, vocês vão observar o que acontece com a pressão e o que acontece com a temperatura, tá bom? Quando eu começar a fazer isso. Vamos lá? Vamos começar a colocar partículas aqui, ó. Então, ó. Aí, ó. Tô começando a colocar aqui as partículas bonitinhas, né? Os gases aqui, bonitinho, olha lá, ó. Certo? Giba, você gosta de usar muito a expressão bonitinho, 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 né? Eu acho que tem tudo bonitinho na física, que né? Bonitinho, que lindo, né? Então, essas bolinhas estão representando as moléculas do gás, né? Do gás. E elas são bonitinhas também, né? Tão lindas, olha que legal se mexendo, né? Tá vendo ali? Ok. Pessoal, observem ali a pressão. Aumentou a pressão? Olha lá, 24,2, tá?
E a temperatura? Foi para aí, ó, 300 Kelvin, né? Certo? Tranquilo? Agora vamos fazer o quê? Vamos fornecer energia ali, ó, calor, né? Energia para o gás, ó lá, certo? Observe lá a pressão e a temperatura. Olha. E também observem as partículas, né? O que acontece? O movimento das partículas está aumentando ou está diminuindo, né? O movimento das partículas, tá? Essa questão é fundamental. Depois vocês vão preencher certinho e colocar no chat pra gente aqui. Tranquilo? Tá lá, fornecer energia. E eu posso também aqui retirar energia lá, ó, certo? Olha lá. Ó. Aí, tá vendo a pressão ali? O que acontece com a pressão? Olha lá, a pressão tá diminuindo e a temperatura também, certo? Se a pressão está diminuindo e a temperatura está diminuindo, logo o que acontece? O gás está perdendo energia interna, né? No caso, está retirando energia das moléculas, né? Das partículas, e aí a velocidade das partículas está diminuindo, beleza? Agora, vamos para a parte que é as variáveis de estado do gás, né? Se você olhar aqui, pessoal, ó, você tem lá, ó, volume, eu posso manter constante o volume, eu posso manter constante a temperatura, eu posso manter constante a pressão, né? Em dois casos, com variação do volume ou com variação de temperatura, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou manter constante ali a pressão, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, volume e aqui também tem a pressão. Se eu colocar aqui a pressão, primeiro eu vou colocar as partículas aqui, ó. Vamos de novo colocar várias partículas, certo? Bonitinho aqui, certo? Observe aí a temperatura e a pressão. O que está acontecendo com a pressão e a temperatura aí? Beleza? Agora vamos lá, ó. Vamos fornecer energia aqui, ó. Vamos colocar energia para as partículas. Observe bem aqui, ó. Vou manter constante, primeiramente, o volume, tá? Vamos manter o volume constante, vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou colocar energia aqui para as partículas. Então manter o volume constante aí, quer dizer, essas paredes aí desse recipiente, elas estão fixas, né? Isso mesmo, estão fixas, né? Não vai ter variação do volume, isso mesmo, Fabião. Está representando, embora nós estamos vendo um quadrado, mas é como se estivesse representando um cubo, né? Um cubo. Só que a gente já está enxergando uma face dele aí. Isso mesmo. E aí, meus alunos, o que aconteceu quando eu forneci energia para as partículas, hein? Tá vendo ali? Ó, você aumentou ali a velocidade, né, de interação ali, né, entre elas, tá vendo? A pressão deu uma aumentada aí, não deu? Ó? E a temperatura? Foi para quase ali 867 Kelvin, certo? Tranquilo? E aí, o que eu posso fazer aqui no caso? Ó, vamos manter agora aqui a pressão constante. Vamos ver aqui. Agora, vamos lá lembrar assim, ó, a pressão é constante, tá? E aí, primeira coisa que eu ando de colocar essa aqui, deixa eu colocar a volta para cá de novo. Deixa eu diminuir a energia interna aqui um pouquinho. Fornecer aqui, né? Vou retirar um pouquinho de energia aqui do sistema. Olha lá, tá caindo a temperatura, a pressão tá diminuindo. Isso. A velocidade ali de interação diminuiu. Agora o que eu vou fazer? Vamos colocar a pressão constante, tá? Vamos simular aquela equaçãozinha que a gente viu lá, que trabalha a pressão vezes a variação de volume. Vamos ver se realmente, se a pressão for constante, o volume varia? Vamos ver se o volume vai variar? Vamos lá. Vamos fornecer energia de novo para as partículas. Vamos lá, energia. Olha lá, pessoal. O que aconteceu com o volume? Certo? A pressão não pode... o volume ser muito grande, tá vendo? Ele até falou aqui. Ó, certo lá? Ó lá. O que acontece? Quando você está com a pressão constante, o volume, o que aconteceu com o volume? Ele variou o volume. Certo? Então, o que acontece? Para você manter a pressão constante, você fornecer energia para o gás, o volume variou. Fábio? O que você acha? É isso daí, né? Então, a pressão interna tendia a aumentar, né? Para que não variasse, então que ela não aumentasse, aí se expandiu as paredes aí do recipiente, né? Então, aí não houve aumento da pressão, né? Então, houve aumento de outra variável, né? Que nesse caso foi o volume. Isso. Muito bem. Se eu manter uma constante, alguma tem que variar. Certo, pessoal? Eu manter a pressão constante. Para manter a pressão constante, o volume variou. Certo? Quando eu mantenho o volume constante, aí tem outras grandezas que tem que variar, né? Para manter algo constante. Beleza? Então, pessoal, retomando agora aí, no caso. Beleza, variamos o volume, variamos a temperatura. Vamos retomar agora as perguntinhas com vocês? Vamos lá? Voltando na interação com meus alunos, vamos lá. Ó. Primeira pergunta. O que ocorreu com a temperatura e a pressão interior quando fornecemos calor para as partículas? Certo? Primeira pergunta aí. Segunda questão. O que ocorreram
com a temperatura e a pressão no interior do recipiente quando você aumentou o seu volume, tá? Ou quando você diminuiu o volume, beleza? E a questão lá, se você manter o volume constante, o que ocorre com a pressão? E se você manter a pressão constante, o que ocorreu com outro sistema do gás, beleza? Tenta responder para mim essas perguntinhas para vocês aí, deixa eu ver aqui, ó. 2 minutinhos, tá bom? 3 minutinhos, né? Mas bom, não temos tanto tempo, né? Então vai ter que ser. 1 minuto e meio. Pode ser. Pessoal, 1 minutinho e meio para vocês, tá? Pra vocês tentarem responder essas questões. Pressão, volume e temperatura, tá? Depois a gente retoma aqui de novo com vocês, tá? 1 minuto e meio para vocês. Vamos que vamos, façam aí, anotem aí. Depois vai interagir com a gente, beleza? Certo, meus alunos queridos, eu observei aqui que muita gente, né, teve bastante interação com meus alunos aí, sobre a pressão, a temperatura. Pessoal, primeira questão que é importante, ó, lembra lá? Quando eu forneci energia para as partículas, o que aconteceu com a pressão e o volume? A pressão e a temperatura aumentaram, beleza? Quando você variou o volume, depois de você variar o volume, a pressão diminui. Por que acontece? Você está variando o volume, o que acontece com a pressão? A pressão vai diminuindo e assim por diante. Quando eu mantenho o volume constante, a pressão e a temperatura, né? O volume constante, a pressão e a temperatura aí também deu uma variada, tá? E a pressão constante, o volume variou. Lembra? Baseado naquela equação que eu tive com vocês, né? Pressão constante e variação do volume, tá bom? Tranquilo? O que acontece? Aqui é para ter só uma noção, né? Uma noção de como que aconteceu as variáveis de estado, tá? Na próxima aula vamos trabalhar mais sobre isso aí, beleza? E aí a gente vai finalizando conforme aí o andamento das aulas, certo? Passa primeiro a última slide pra gente aí, Fabião. Isso, tem as páginas da apostila para vocês fazerem, tá? Faça os exercícios da apostila, beleza? Tá aí a página tal, pra gente começar a ter andamento aí nos exercícios aí do segundo bimestre. Beleza, Fabião? Algum comentário aí? Tranquilo? Ótimo, a galera participou bem, agradecer a participação dos alunos, muito bem. Obrigado, Gilba, de novo por mais essa aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.